Olá, bem-vindos à aula de Estrutura e Dinâmica de Sistemas. Vamos falar um pouco sobre o conceito de sistema. Eu quero que você evoque para você mesmo, né? Que ideias você já tem associadas a essa palavra, sistemas, né? Quando eu falo em sistema, o que você pensa, né? O que vem imediatamente à sua mente? A gente pode pensar aqui, por exemplo, talvez você tenha pensado num computador, né? Que o computador tem um sistema, ele roda um sistema. Talvez você tenha pensado que o celular também tem um sistema. Talvez você tenha pensado que o corpo humano tem vários sistemas. A gente tem um sistema digestivo, a gente tem um sistema respiratório, a gente tem um sistema circulatório. E se a gente olhar para fora no mundo, a gente também vai reconhecer que existem vários sistemas, né? A gente fala em ecossistemas, a gente fala em sistema solar. Mas não só isso, né? A gente pode pensar também que a economia é um sistema, né? As instituições de ensino que a gente conhece, escolas, universidades, são sistemas. O trânsito, né? A circulação dos carros também constitui um sistema. A administração no nosso país constitui sistemas, empresas, as indústrias, uma fábrica, tudo isso são exemplos de sistemas. Agora, todas essas coisas são sistemas. O que isso significa, né? Por que todas essas coisas são sistemas? O que elas têm todas em comum que eu posso adequadamente aplicar o termo sistema para descrever todas elas? Que elementos seriam esses tão universais a ponto de serem aplicados a todas essas coisas? Coisas tão diferentes quanto o seu sistema digestivo e o sistema solar. Por que essas duas coisas se chamam sistema? Né? Isso é uma coisa que muita gente não para pensar. E é uma questão muito importante. Então, queria começar falando um pouco sobre o significado da palavra sistema. E começando pela etimologia. Então, como você pode ver, essa palavra deriva do latim, né, para a nossa língua, sistema, que significa um arranjo, uma organização, né, um todo organizado. Mas o termo realmente vem do grego, né? A palavra sistema é grega, significa um todo organizado, um todo composto por partes. E, como ele coloca aqui, né, vem do tronco sinistanae, que é colocar junto, organizar, pôr em ordem. Mas a montagem da palavra mesmo envolve dois termos, né? Um prefixo sin, que significa junto, e histanai, que significa de pé, né? Colocar de pé, né? Permanecer, viger, estar firme. Quer dizer, são coisas que estão vigentes, estão funcionando, estão de pé juntas. E quando a gente reflete sobre todos os exemplos que foram dados, né, exemplos de sistemas, a gente vê que, bom, em todas elas realmente existe um conjunto de coisas envolvidas, né? Se você parar para pensar a respeito, por exemplo, do seu computador, né? Ele é feito de um monte de partes, de pedaços. O sistema solar tem várias partes, uma fábrica tem várias partes. Todas as coisas que a gente identifica como sistemas são compostas realmente por várias partes. Passam para a gente uma impressão de organização, né? A gente vê também que essas partes funcionam juntas, né? E, mais que isso, né, existe algum tipo de mecanismo funcionando em todos esses sistemas. Então, daí a gente começa a ver mais ou menos por onde, né, todas essas coisas são chamadas de sistemas. Né? Mas a gente ainda está muito no campo da impressão. Né? Eu queria falar disso de uma maneira mais específica, mas antes eu vou começar partindo de um exemplo, uma comparação. Então, veja, vamos comparar um saco de laranjas com o sistema digestivo. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque um dos primeiros pontos que a gente falou é que o sistema ele é composto de várias partes. Né? Tem várias coisas ali juntas, certo? Só que o que acontece? O saco de laranja também tem várias coisas aqui juntas. No entanto, o que aconteceria aqui no sistema digestivo se eu resolvesse tirar o estômago daqui, onde ele está, e colocá-lo aqui no meio, entre o intestino delgado e o intestino grosso? Já parou para pensar o que aconteceria? Tem um probleminha, né? Algo não funcionaria muito bem.
Já aqui, ó, se eu pegar uma laranja aqui do fundo e botar aqui em cima, que diferença isso faz? Continua sendo um saco de laranja. Então, por quê, né? Veja, isso daqui é só um amontoado de coisas. É só um grupo de coisas. Já no sistema, você tem um conjunto de partes, só que essas partes têm relações entre si. E um outro elemento fundamental, cada uma dessas partes tem uma função dentro daquele sistema. De modo que assim a gente identifica 3 fatores-chave que estão presentes em todos os sistemas. Todo sistema vai ter partes interconectadas, cada parte com uma função específica, e o sistema como um todo vai ter uma função específica também, que vai ser a soma de todas essas funções particulares das suas partes. E, né, voltando no exemplo do sistema digestivo, né, vamos pensar como é que isso acontece no sistema digestivo. Então, veja, a gente tem a boca, a gente tem a faringe, né, a garganta, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, ânus, né, e é naqueles órgãos ali, fígado, vesícula biliar, pâncreas. Estou querendo fazer uma descrição totalmente precisa, né? É uma descrição bastante rudimentar aqui do sistema digestório, mas veja, tem todos esses órgãos, né? Eles estão conectados numa determinada ordem, né? E cada um deles desempenha uma função específica aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que a boca, né, é uma parte que quebra mecanicamente a comida, né? Quebra em partes minúsculas, né? Essa comida, quando chega no estômago, ela vai ser dissolvida, vai ser quebrada quimicamente em partes ainda menores, né? Então, veja, a função da boca é quebrar mecanicamente a comida. A função do estômago é quebrar quimicamente. Depois, a função do intestino delgado vai ser a absorção dos nutrientes. A função do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas vai ser secretar aqueles sucos, né? Esses sucos são secretados para quê? Tem uma função também. Então, esses 3 componentes vão estar presentes sempre. Se estamos falando de sistema e não de um mero aglomerado de coisas, o sistema vai ter partes interconectadas que desempenham cada uma função, dando à totalidade do sistema a sua função dominante, né? E no caso do sistema digestivo, a gente sabe que a função do sistema digestivo é de absorver os nutrientes, né? Então, esses nutrientes têm a função de dar os blocos de construção do corpo, disponibiliza energia para nós fazermos as atividades. E veja que interessante, né? Quando os nutrientes são absorvidos pelo intestino delgado, esses nutrientes caem na corrente sanguínea, né? E vão alimentar o nosso corpo. Quer dizer, veja como os nutrientes são absorvidos pelo sistema digestório e eles vão para um outro sistema, que é o sistema circulatório, né? Então, esse sistema está integrado num organismo que está trabalhando com vários sistemas simultaneamente. E isso é uma coisa interessante porque isso diz muito da nossa realidade. Nós temos sistemas aninhados dentro de outros sistemas. E quando nós estamos lidando com algo, nós não estamos simplesmente respondendo a um estímulo, lidando com uma situação. As situações que se configuram, né, elas são situações criadas dentro de sistemas, por sistemas. E quando você está enxergando só o estímulo, só aquela situação, você está vendo a ponta do iceberg, você não está vendo o sistema que gerou a situação. E que poderia ter gerado outras situações, pode gerar aquela situação recorrentemente. Então, agir, se orientar no mundo, buscando compreender os sistemas nos quais você está inserido, entendendo que você está interagindo com esses sistemas, isso te dá um outro ponto de vista sobre a realidade, sobre o mundo, né? É a visão sistêmica sobre a realidade. E é isso que a gente vai tratar nessa aula.